Tiago de Carvalho Rocha, paulistano, geminiano, 42 anos de idade. Você pode vê-lo ou ouvi-lo se comunicando de forma simples, sorridente e humana. Sim, um fofoqueiro de mão cheia, mas um amigo que sempre sonhou em trabalhar em televisão. Sonho esse que teve uma confidente incentivadora, a Dona Maria Florinda, a mãe dele. Junto com ela, a tia Marlene e a avó Consuelo, que incentivaram esse menino desde que ele começou cedo a fazer tudo para alcançar esse sonho. Foi feirante, vendeu doce, açaí, mas quando organizou caravana para os auditórios de TV, teve certeza de onde ele queria estar. Na frente das câmeras da TV Gazeta e do microfone da Rádio Nativa, onde ele está hoje. E hoje eu tenho a honra de estar com ele na minha frente aqui, conosco, para falar nessa trilha da coragem de como é ser tão corajoso para alcançar um sonho tão lindo. Tiago, eu tive que me controlar. Muito bom ter você aqui. Eu não sei o que te falar. Bastaram 60 segundos para você me derrubar, porque tá na sua frente e escutar da sua boca um pouco da minha história. Me faz certeza que eu tô no caminho certo. Muito obrigado por isso. Tiago, eu nunca tive dúvidas e cada vez eu tinha cada vez mais certeza. Cada vez que eu estava num lugar, lá estava o Tiago. Cada vez que eu estava num lugar, lá estava o Tiago. E sempre, Tiago, de verdade. Por isso que eu estou muito feliz. E eu tive que ficar firme ali olhando para a câmera porque eu via que estava se emocionando. Porque a cada vez que eu via você galgando um degrau, eu via o quanto você estava feliz e nunca perdeu a humildade. Nunca perdeu a gentileza, nunca perdeu a empatia com as pessoas mais simples e sabe lidar com as pessoas mais poderosas, né? Isso é muito, muito que difícil. Ô, Carla, você não sabe como eu tô feliz de estar aqui com você. Eu também. Porque para as pessoas que não sabem da nossa história e como a gente se conheceu, eu acho que vale explicar. Uhum. E aí talvez elas entendam o motivo de tanta emoção. Uhum. Eu sempre sonhei em trabalhar na televisão, isso desde muito pequeno. E desde quantos anos? Desde que... Eu tenho fotos de pivetinho, 5 anos, 4 anos. Eu desmontava a sala da minha casa e fazia da sala da minha casa como se fosse o meu programa de televisão. E lá, a minha telespectadora fiel, que é minha mãe, Dona Maria, ela me ajudava... Valeu, Rafa. Ela me ajudava a fazer com que aquele sonho se tornasse realidade. Quero pedir mais uma vez desculpa para vocês que estão assistindo esse podcast, porque tá aqui com você tem esse momento especial. Sim. E por que eu tô falando da Carla? Porque eu tinha talvez 16 ou 17 anos e um dos primeiros programas que eu fui, porque o primeiro programa que eu fui foi Gincana Estrela. Nossa! Que era feito lá na TV Gazeta. Uhum. E por ir nesse auditório, eu descobri que era possível você frequentar. Era um programa infantil apresentado pela Eliana Oliveira e o Juarez Malavasi, numa parceria com a Brinquedos Estrela e exibido pela TV Gazeta. E lá depois eu descobri que tinha Mulheres às sextas-feiras, que era um programa tradicionalíssimo que minha avó assistia. Na verdade tinha todos os dias, mas às sextas tinham shows ao vivo, né, com muitos cantores e tudo mais no Plateia, teatro. No terceiro andar, e era permitido que mulheres entrassem e homens entrassem, Sim. porque era pouco possível o homem pisar no auditório de televisão. E aí eu fui. E aquilo começou a ser constante, porque todas as sextas-feiras, eu me lembro, eu estava na 7ª série, eu saía da escola, na Vila Formosa, saía correndo, às vezes não dava nem tempo de trocar o uniforme, eu ia de uniforme e tudo. Nossa. E ia justamente lá, pro Mulheres, na Avenida Paulista. E uma dessas pessoas era você, que era a produtora do programa. Sim. E que, vez ou outra, distribuía as senhas no térreo alto. E me recebia. Então, tenho boas recordações de pessoas que sempre me receberam bem nessa época. E ali, o negócio da televisão acabou... Aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas aí eu pensei, cara, mas e aí, como? Porque meu pai não é famoso, minha mãe não é famosa,
Pelo contrário, Nunca ninguém pisou batalhadora. numa emissora de televisão por onde eu começo. E aí, o que você teve de ideia? De entregar uma carta para a Ione. Fui lá no estacionamento, porque eu via muitos meninos, entendeu? Eu via, na época tinha o Rafael, que está aqui com a gente hoje, tinha o Bernardo, Sim. eles eram office Olha uma boys. foto dessa época com a Ione, olha. E eu tô de uniforme. Eu tô de uniforme. Você pode ver ali, ó, que é o nome do colégio. Era o Colégio AMB, já nem existe mais. E esse era o uniforme. E eu saía. Esse é o Thiago. E aí a gente ia, e eu ia. E eu falei assim: bom, se aqueles meninos ali, eles estão fazendo isso, né? Que eles eram office boy interno da televisão, eu também posso começar por ali. E aí eu entreguei essa carta pra Ione. Aí ela ficou meio assim, tal, não sei o quê, mas nunca levou a sério e também eu acho que as pessoas elas não têm obrigação de nos ajudar. Eu acho que a gente tem que tentar todas as formas. Sim. Mas ela naquele momento ela me recomendou a procurar uma faculdade de comunicação. Olha, te dá um conselho de ouro. E isso pra mim fez todo sentido, porque Sim. quando você não sabe, você, nem por que rua você vai Qualquer seguir. seta é um farol, né? É isso. É. E aí foi justamente isso que eu fui atrás, que era me formar. Aí nessa época eu estava na 7ª série, terminei a 8ª, fiz o técnico em publicidade e aí eu fui para comunicação, porque eu tinha certeza que era ali que eu queria. Você tem algum registro gravado desses seus programas de auditório dentro da sua casa? Eu tenho Ah. foto, tenho lá no meu Instagram, depois eu mando para você. E isso para mim, sabe, é porque eram os palhaços, né? Ah, não. Os palhaços com os quais eu trabalhei na TV Bandeirantes, o Atim Espirro. E eu falei com o Atim hoje, o Atim falou, por que você não faz um acredito! podcast? Aliás, você tinha que trazer ele aqui. Eu já convidei, mas ele é todo enrolado. Então, mas agora ele falou, porque se você abrir um podcast eu vou. Atim, então já que você viria no meu, vem da Carla, que é minha irmã, que eu Sim. tenho certeza que serão excelentes histórias. Eu fui produtora. Na verdade, eu comecei na TV Bandeirantes em 1988. Eu fui para ser estagiária. Olha. E era no programa do Atim Espirro, que eles tinham saído da Gazeta e tinham sido contratados com pompa e circunstância na Bandeirantes. E eu fui trabalhar lá com eles. E ele me contou essa história. É. Que era o Eduardo Lafon que contratou Lafon, ele. exatamente. O falecido Lafon, Eduardo Lafon. Exato, maravilhoso, diretor. Porque eu perguntei pro Atim, eu falei, Atim, porque tempos depois, porque eu acho que o grande barato da vida da gente é a gente acreditar que aquelas coisas que são impossíveis, Agora quem vai chorar sou eu. elas são possíveis. E aí, o ano passado, eu fiz uma festa de aniversário Sim. que o tema era o circo. Sim, e as festas do Thiago são sempre maravilhosas, incríveis, estupendas e muito surpreendentes. E eu tento, porque as pessoas que vão são uma colcha de retalho da minha vida. Mas são mesmo. Né? Eu Você vou olha lá. a gente, você fala, gente, mas como essa pessoa tá aqui? Tem o né? Geraldo Luiz, tem o Luiz Bate, tem a Renata Banhara, tem a Carla Brandão, Isso, e é tudo misturado. a Gláucia, a esposa do Rafael. E aí, dessa vez, eu decidi fazer o do circo por causa do Atim Espirro. Porque, cara, depois que o Gugu foi embora, eu tive a certeza que a gente tem que olhar para as pessoas e falar aquilo que a gente tem vontade de falar. Você já sabia isso antes, porque sempre que eu te encontro, eu já fui diretora, você me encontrando, eu já fui assistente de produção, de direção, já fui todos os cargos, e você sempre falou tudo sempre isso pra mim. Sempre. Então isso é uma coisa do Thiago, não é uma coisa que você aprendeu depois que o Google foi. Mas é que talvez Tenha eu percebi potencializado conscientemente. isso. Porque você já tinha isso dentro de você. É porque, cara, na verdade, para você fazer as coisas que você quer, principalmente na área da comunicação, você precisa de mãos estendidas. As pessoas precisam estender a mão para você. E aí você Sei entra bem. numa seara de ego e vaidade. Sei bem. Porque muitas vezes a pessoa até pode te contratar, mas aí você pode ofuscar o trabalho dela, de uma outra pessoa. E isso é muito complicado, porque aí você se coloca numa sinuca e se pergunta qual é o tipo de profissional que eu devo ser. E qual a resposta você conseguiu depois de se questionar sobre isso? O melhor possível. E tá tudo certo. Quem quiser ser meu amigo vai ser, quem não quiser tá tudo certo, porque eu não posso ser diferente daquilo que eu quero ser, daquilo que eu sou como ser humano. Porque assim, se eu sou um péssimo funcionário, eu posso ser substituído a qualquer momento. Vou ser demitido. Se eu sou medíocre, se eu sou mediano, qualquer um faz o que eu faço. Agora, se eu sou fora da curva, se eu vou lá estudar, se eu me dedico, se eu tenho amor pelo que eu faço, cara, você só não vai querer me contratar porque você tem algum medo ou alguma coisa que não
possa, porque naquele momento talvez a sua planilha não cabe um outro funcionário, mas não porque você me acha incompetente. E como foi, o que que você sentiu, se você lembra da sensação quando você de fato estava na frente de uma cruzeta de verdade, de uma câmera de verdade, de um estúdio de verdade, saiu lá da Vila Formosa e foi para um estúdio? O que que você sentiu nesse dia? Putz, eu ainda sinto hoje. Você sabe que eu saio da minha casa e eu saio agradecendo a Deus. Eu falo assim, Deus, muito obrigado por continuar me ajudando a sonhar e realizar. Porque é muito difícil. É todo dia uma batalha. É todo dia. Em alguns momentos, a maré é muito mais calma. É. Em outros momentos, e hoje, com a graça de Deus, e Deus escutando muitas minhas preces, Ele sabe que eu pedi que as águas fossem realmente muito calmas. As suas e as mulheres da sua vida, né? Sua Sim. tia, sua avó, sua mãe, o que elas devem ter rezado. Ah, olha, minha mãe até hoje, Maria Florinda. quando minha mãe, porque assim, teve um momento, quando eu decidi sair do programa da Sônia Olha Abrão, lá quem tá lá. olha lá, minhas veinhas, daqui a pouco nós estamos no teatro. E eu tenho me policiado porque eu tô muito distante delas. Porque eu tô trabalhando bastante. E esse trabalhar bastante é sair de casa às 7 da manhã e voltar depois 10 das 8. Uhum. Entendeu? Ter certeza que depois das 8 eu tô chegando em Porque casa. tem o digital, tem a TV Gazeta com o programa Mulheres e também tem a Rádio Nativa. Isso. Então, uma de manhã, outra de tarde e tem a parte da internet. Do que você escreve, tem a tua coluna, tem o teu portal, né? Tem o site, que é Famosas Celebridades. Porque o que acontece? Hoje, eu acho que a internet deu para os colunistas de celebridade o valor que talvez a TV não tenha dado. Por que eu estou falando isso para você? Uhum. Porque quando você está na televisão, sempre, para fazer fofoca, sempre tem um apresentador. E esse apresentador é que toca o baile, é que chama a publicidade, é que faz a publicidade sozinho. O fofoqueiro ganha o salário. E os salários de televisão, eles não são tão generosos quanto foram outrora. E para os fofoqueiros, nem outrora foi. Os fofoqueiros que conseguiram se destacar financeiramente foram aqueles que conseguiram fazer publicidade. Só que esse é um preconceito da televisão. No rádio não tem esse preconceito. Uhum. No rádio eu faço publicidade. Na internet faço com muita facilidade. Sim. E aí, com essa história de cada um ter o seu canal, cada um ter o seu público, cada um poder comunicar da forma que quiser, para quem quiser receber essa informação, eu percebo que hoje, os fofoqueiros da televisão, eles vão todos para a internet. A TV vai perder todos os fofoqueiros. Por quê? Na televisão, você não permite que eles façam uma publicidade. Então, eles ficam meio que de assistente do apresentador. Entendeu? Só que chega uma hora que, se você tem outro lugar que te dá a possibilidade de crescer, você não vai ficar apostando em um que acha que é um pecado que você faça. Na TV ainda é considerado uma escada, como se fala no meio artístico, né? Isso, é uma É escada. uma escada para possibilitar o apresentador continuar brilhando, principalmente. Né? E não tem problema. Eu acho que a luz está aí, é para todo mundo e tá tudo certo. Não tem certo e errado. Eu acho que a televisão está passando por uma mutação muito grande. Uhum. O rádio está passando por uma mutação muito grande. A internet, inclusive com a tecnologia, você vê hoje que as pessoas têm as suas emissoras de televisão em casa. Uhum. Quando que há 20 anos atrás seria concebível o cara falar, não, eu tenho uma câmera na minha casa. Uhum. Era só coisa para televisão, Uhum. para produtora. Então hoje essa facilidade tecnológica e financeira também fez com que cada um pudesse comunicar para as pessoas que gostam daquele segmento. Mas agora eu vou fazer um plot twist. Você tem algum ídolo? Você se tornou um fofoqueiro se espelhando em algum outro fofoqueiro? Então, fofoca para mim nunca foi o meu primeiro negócio. O meu sonho de vida é apresentar um programa de auditório. E eu sei que isso não vai acontecer. Calma, né? Não vai acontecer porque a televisão, ela não permite mais musical. O pessoal do Você queria fazer tipo Mulheres de Sexta-feira? Eu queria fazer o Ligação. Lembra? Eu queria. Qual é o nome dela? Com o Guto Moreno. Guto Moreno, é. Eu cheguei para Marinês quando eu fui assinar o contrato. Eu falei, olha, Marinês, eu estou muito feliz de estar aqui na Gazeta. Para mim é uma
A Marinês é a diretora artística da televisão, superintendente artística da TV Gazeta. E aí eu falei, olha, eu tô muito feliz porque você não sabe o que significa assinar um contrato aqui na sua mesa. Você não sabe o quanto, porque não é o dinheiro, não é quanto vai dar de audiência, não é isso. É o significado de sair dali e falar, olha, eu era feirante, eu passei pelo SBT fazendo fofoca, Ratinho, eu passei pela Record fazendo fofoca, programa da tarde. Olha, eu rodei, eu fui pra Rede TV, eu tive programa sozinho na Rede Foi, TV. tá ligado, né? Tá sabendo? Tá sabendo. E aí, voltar pra cá e assinar um contrato e ver tudo isso do jeito que eu deixei há 15 anos atrás, há 20, há 25 anos. Então, assim... É um presente, né? E falei pra ela, falei, ó, se um dia tiver o teste Ah, você falou. pra fazer o ligação, você me chama. E ela? Deu risada. Ela falou, eu te chamo. E aí assinamos o contrato. E assim, mas é que hoje a televisão não é mais musical. Mas, calma. O que você faria de diferente no Ligação by Thiago Rocha? Como é que ia ser o seu programa? Não, eu acho que ele ia ser muito povo, é falar com o povo. As pessoas que fazem televisão, elas têm medo de falar com o telespectador. Elas têm medo de ser gente. Elas querem mostrar carro, elas querem mostrar roupa. Não é só isso. O comunicador tá aqui, ó, tá aqui, entendeu? E falta isso. Falta o rádio na televisão. Na minha opinião, hoje nós estamos vivendo uma safra de pessoas que estão na televisão e que não amam trabalhar na televisão. Uou. Elas não amam. Porque quem ama conhece a história da televisão, sabe qual é o lugar que está ali, sabe por que aconteceu. As pessoas não são, elas querem fazer selfie. E selfie faz parte do pacote atual. Sim, mas não é não só apenas. selfie. Exatamente. Entendeu? Não é só fazer o Quem Reels. que é seu ídolo? Silvio Santos e Gugu. Eu sei. Silvio Santos Entrevistou e Gugu. 2 vezes o Silvio? O Silvio, acho que foram 3 ou 2, o Gugu também. Como foi a primeira vez que você se deparou com o Silvio Santos? Não, Foi na porta do Jaça? Na porta do Jaça. E o Silvio, ele, assim, não se marcava, né? Porque eu falo, ele é tão presente que eu falo que parece que o Silvio tá vivo. É, parece. Mas não se marcava, não se combinava, não se fazia nada. E um belo dia, o Denis Salles, que era o meu diretor lá na Rede TV, ele vira pra mim e falou, Thiago, eu tive uma ideia. Eu falei, eu queria que você entrevistasse o Silvio Santos. Eu falei, ô Denis, pelo amor de Deus, não vai rolar, esquece. Não, olha, mas eu acho que você já tá pronto. Eu falei, então, a gente pensou de você ficar esperando ele na porta do Jaça. Eu falei, é uma boa. Só que assim, isso é a parte boa e a parte ruim. A parte boa é você, muitas vezes, conseguir chegar perto daquele cara que você admira. Sim. A parte ruim é você ter uma péssima experiência porque ele vai deixar você de canto. Pode deixar, você não sabe. Mas aí, o meu amor é muito maior do que qualquer coisa. Rejeição possível. Fui. Cheguei lá, aí a gente tava esperando pro Silvio chegar. Chega Aguinaldo Timóteo num táxi. Nossa. Antes. Menino! E entra lá no salão do Jaça, e o Timóteo já me conhecia. O Silvio vem aí, Silvio vem aí. E entrou. Aí, beleza. Eu falei, vamos esperar. O Silvio chegou. Quanto tempo você ficou esperando? Ficam mais de hora. Mais de hora. Tá bom. Entendeu? Mas pro meu ídolo, tá tudo tá certo. tudo lindo, maravilhoso. E aí, beleza. O Silvio, quando chegou, basou e entrou, e subiu. Mas eu não sabia qual era a história. O Silvio odiava ser fotografado sem pentear o cabelo. Quando chegava. Ele gostava de ser fotografado saindo. Silvio Santos. Sim. Aí, mas você não sabe de nada. Sim. Do nada, o Jaça, não sei se foi o Jaça, não, eu acho que foi o Silvio, porque o Silvio falou, depois o Jaça me contou essa história. O Silvio falou, ô Jaça, o seu salão é novo? Vamos fazer uma publicidade. Para ajudar o Jaça, como ele sempre fez. Fica lá na frente, onde tem o coisa, eles vão perceber, e eles ficam filmando, vai aparecer Jaça. Dito e feito. O Silvio se arrumando, se embelezando.
Aí, dali a pouco, ele desce, e aí eu começo a conversar, e a gaguejar. E aí deu sorte, porque o Otávio Mesquita tinha sido mandado embora da TV Bandeirantes. Uhum. E aí ele foi levar um pijama pro Silvio Santos. Que ele gostava de pijama. Ele comprou um pijama caríssimo pro Silvio Santos. Entendeu? Se quisesse agradar o Silvio, era dar pijama e livro, né? E aí o Otávio? Otávio deu esse Hermenegildo Zenha. Sei. Deu Caro, caríssimo. caro mesmo. Deu esse pijama pro Silvio, que ficou feliz, vestiu o pijama na minha reportagem e foi trabalhar de pijama no SBT. Ai. Ele queria apresentar o programa. Esse é o bastidor, ele chegou lá e queria apresentar o programa. Para mim, aquilo foi lindo, maravilhoso, foi o máximo. Tempos depois, falaram, Thiago, agora é aniversário do Silvio. O que você acha da gente ir lá? Falei, fantástico. Vamos levar uns presentes 12 de pro Silvio? dezembro, né? Era perto. Se não era 12, era 11. Tá. Entendeu? Era no dia, era antes, um dia, O que se você não era levou na de data. presente pra ele, Thiago Rocha? Pudim, que era o doce predileto do Silvio. Levei esponja de aço, porque o Silvio gostava de lavar louça. Levei uns filmes velhos, sabe aqueles filmes? VHS? Levei pra ele. É, que ele é o rei do VHS, Silvio Santos. Era. Levei uma telecena, entendeu? Porque eu falo assim, vai numa dessas, Silvio, se o negócio não tá bom pra você, tá aqui pra você fazer a tua fezinha, entendeu? E aí o Silvio ia se divertindo, tal, não sei o quê. Num determinado momento, eu falei, Silvio, eu vim aqui pra te contar fofoca. Aí ele, mas fofoca? Mas eu não gosto de fofoca. Mas qual é a fofoca? Aí eu falei, mano, sensacional. Aí comecei a falar, tal, não sei o quê. E numa delas eu falei, Silvio, você viu lá que a Globo tá em crise por causa do Jô? A Globo tá em crise? Mas a Globo tá em crise? Eu compro, pago parcelado pros marinhos, mas compro. Essa frase do Silvio, ela virou manchete de todos os suplementos e de todos os portais. E ela me levou para um lugar que eu nunca tinha imaginado ir, que era receber um convite da TV Globo. Eu estava em fase de renovação de contrato com a Rede TV. Isso eu nunca falei para ninguém. Ninguém sabe dessa história. E aí tinha o video show. O video show estava lá e eles precisavam de um repórter. E como eles viram essa repercussão, eles me convidaram para ser repórter do programa. Uou. Tinha um empecilho, morar no Rio e ganhar menos do que eu ganhava. Porque a Globo tem dessas coisas de, dependendo de como você vai Você tem muitos benefícios, mas tem essa questão, né? Você ganha muito no paralelo, Sim. você não ganha direto na fonte. No bruto, é. Aí eu cheguei e falei lá na Rede TV. Falei pros nossos diretores, falei, olha, eles queriam renovar meu contrato, mas querendo renovar o contrato com menos tempo. Aí eu falei assim, e aí? Aí eu cheguei e falei, olha, eu tenho essa proposta, e eles tinham certeza, porque eu tinha acabado de deixar a Record. Sim. E você sabe disso porque a gente trabalhou junto lá. no programa da tarde. E eles tinham certeza que era o Vildomar Batista que estava me chamando de volta, porque o programa continuava no ar, o programa continuava um sucesso, e eles sabiam que o Vildomar gostava de mim. E aí nessas, foi o Vildomar. Então eu falei, olha, eu não vou falar absolutamente nada. Você não contou? Não, porque eu não sei até que ponto as pessoas podem melar o negócio da gente. Ah, tem essa estratégia, você nunca sabe, né? E aí eu fiquei bem frio e gelado. E aí eles renovaram o mesmo período de contrato, que eram os 2 anos que a Globo tinha me oferecido. E você não foi pro Rio? E aí não fui pro Rio e também agradeci. Mas é muito louco, né? Como o Silvio Santos mexeu com a vida de muita gente. Muita gente. Sem ele, muitas vezes, colocar o dedo dele. Nesse meu caso, ele nunca colocou o dedo. Mas, por conta do tamanho dele, você passa por lugares que você não imaginou passar. Ele mudou muitas histórias, né? E como você falou, ele nem imagina, ou não imaginava, ou não poderia imaginar o que ele foi fazendo de benefícios. Porque as pessoas, não só quando está na frente de uma câmera, mas muitas pessoas também nos bastidores, né? Ele beneficiou... O próprio Gugu. Você falou tudo. Era o próprio Gugu. O Gugu, na matéria que eu fiz com o Gugu... que te elogiou, inclusive. Com a graça de Deus. E eu lamento por isso. Porque as duas pessoas que eu sou fã, que eu me inspiro e que respeitavam o meu trabalho, tinha uma troca, um respeito, essas pessoas foram embora.
Entendeu? Que, sabe, teve uma vez, o Gugu, eu cheguei, fiquei lá porta. Primeira vez eu peguei o Gugu numa lançamento de livro da irmã dele. Uhum. E falei pra ele que eu queria... Aparecida Liberato. Aparecida Liberato. Falei pra ele, Gugu, eu tinha certeza que você ia na minha casa. Eu tinha certeza, eu mandava cartas. E eu já tinha tudo marcado. Ele ia lá na minha casa, ele não ia me achar. Aí ele ia atravessar a rua. Aí ele ia no colégio. Aí ia pedir lá na recepção do colégio, olha, não sei o quê. Aí ele ia entrar com a câmera, tal, não sei o que, abrir. Cadê o Thiago? Isso tudo na Você minha criou o mente. roteiro. Mas eu tava só esperando. Todo dia eu ia pra escola esperando que o Gugu. E falei pra ele. Quando eu falei isso, que foi na primeira entrevista, o olho dele, eu vi que o olho dele começou a brilhar, assim. E ele falou, né? Ele falou, a gente conseguiu deixar uma marca, tal, não sei o quê. Porque, cara, quem é que consegue fazer isso hoje? Fala pra mim quem é que consegue fazer essa magia. Eu acho que só tem uma pessoa, Quem? que é o Renato Ambrosio. Porque o Renato, ele Que tem tá um agora título na de Band, capitalização, né? chama Viva a Sorte. Sim, sim. E ele vai na casa das Eu já pessoas assisti. para realizar o sonho das pessoas. Então, eu acho que, na atualidade, o Renato é a única pessoa, hoje, de televisão, que as pessoas esperam que bata na porta e que realize um sonho. É. Porque esse é o papel da televisão. A televisão é mágica. Mas eu vou além. O Renato é muito importante, é um empresário que está mudando o perfil da TV, mas ele ainda está no começo, né? Muito no começo. Um grande comunicador como esses dois, tem algum para você? Como Silvio Santos, Gugu? Quem é o que está ainda entre O nós? Ratinho. Ratinho. O Ratinho. Que apostou em você também, né? O Ratinho foi a primeira pessoa a me dar a oportunidade e me pagar por isso. Uhum. Porque é importante, gente, que as pessoas lembrem que do mesmo jeito que você está trabalhando, aquela outra pessoa precisa da oportunidade, mas ela precisa levar arroz e feijão para dentro da casa dela. Nem só de glamour vive, entendeu? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas, os diretores, os coordenadores de produção, eles têm que entender. Cara, quando você está fazendo uma matéria de um negócio, beleza, tá tudo certo, porque o cara vai vender aquelas coxinhas. Uhum. Quando você tá trazendo um profissional para fazer um trampo que tá te ajudando e você não pagar por isso, chega a ser cruel. Uhum. Uhum. Chega a ser cruel. Então, assim, o Ratinho... É uma troca desleal, né? Desleal, porque, cara, você precisa daquele buraco preenchido. Uhum. Aquela pessoa precisa da oportunidade. Uhum. Mas isso aqui não é uma instituição de caridade. Uhum. E aquela pessoa não tem que viver com cesta da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? Se um dia fraquejar, beleza, que bom que tem a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que bom que tem a Igreja Universal, que bom que tem um serviço social onde as pessoas podem se apoiar. Mas uma pessoa que está vendendo Sim. aquele trabalho, ele não pode passar despercebido. E o Ratinho... Ele é diferenciado, né? Cara, o que eu aprendi com esse cara... O que você aprendeu de mais valioso? Cara, teve um dia que eu fiz uma pauta que era fast food de rico, fast food de pobre. Porque foram duas passagens que eu tive no Ratinho. Uhum. A primeira, como fofoqueiro. Uhum. Eu lembro dessa, eu acho, né? Quando eu tava lá no programa da tarde. Não, no Olha Você. No Olha Você. É. Aí foi depois. Ah, tá. O Olha Você foi depois. Ah, tá. Porque eu estreiei no Ratinho. Aí o que aconteceu? O Silvio, com aquelas mexidas malucas dele, falou, olha, não tá dando audiência, nós queremos o Ratinho policial de novo. Aí, Thiago, você vai subir morro. Eu falei, putz, não é essa a vocação. Uhum. Eu não tenho essa. Eu admiro quem tem, mas se a bala tá desse lado, eu tô deste lado. Eu não vou enfrentar, mas, putz, tem muita gente que se destaca e faz muito bem, mas a gente tem que saber qual é o negócio da gente. E aí eu saí. Aí eu fui pra TV Gazeta, fui trabalhar com... Auditório. Não, fui trabalhar com a Claudete Troiano. Não, fui com a Regiane Tápias primeiro, no Mix Mulher, aos sábados, que era um programa novo, que era os melhores momentos do que a Gazeta tinha apresentado na semana. Então, um negócio do Rony Fon, um negócio do Mulheres, e fazia um grande compilado e exibia. E aí depois eu voltei pro SBT, mas como produtor. Ah, é pro Ratinho também? Programa do Ratinho. Olha... Aí, eu fiz essa história, uma parte do fast food de pobre e fast food de rico. Como produtor? Como produtor. Fast food de rico foi a Madalena Bonfilholi fazer as matérias nos hotéis. Sim. Olha que esse buffet maravilhoso. E o fast food de pobre... Quem foi? Era no palco
eu arrumei uma tiazinha que vende café na porta do metrô, Uhum. um cara que vende churrasquinho de gato naquelas latas de óleo de 18 litros, o cara do yakisoba que eu trouxe Na Paulista, que lá faz do na... Embu, Ah, no Embu. levei do Embu, de uma feira do Embu, a tiazinha que vende cachorro quente, chama Sujinho, lá da Praça Silva Romero, que fica em frente à padaria Lisboa, e um cara de uma máquina de sorvete daquelas de 1900 e nada, aquela que todos os sabores é o mesmo gosto. Só muda a cor. Tem 6 garrafas. A garrafa 1 tem o sabor da garrafa 6, que tem a garrafa 5 e tá tudo certo. Mas é colorido, é legal. Aí, terminou a pauta, o Ratinho elogiou. Falou, Tiaguinho, você não pode pegar 2 sorvetinhos desse e levar no meu camarim? Olha. Falei, claro. Tipo, mano, primeiro que eu sou produtor. Segundo que deve ter um motivo especial para ele fazer esse pedido. Pois bem. Aí tô lá no camarim dele, fala assim, Thiago, você sabia que Quando eu era criança. quando eu era criança, eu não tinha dinheiro para comprar esse sorvete e eu ajudava o senhorzinho a levar a sacola e como pagamento ele me dava um sorvete? Nossa. Aí eu falei, mano, olha o que o cara tá falando. Aquilo já mexeu comigo. Eu não sei se foi no mesmo dia ou mais pra frente. O Ratinho vira, eu sentado lá no camarim dele, ele falou, Thiago, você acredita que eu já conquistei tudo que eu queria? Eu já tenho até mais do que eu mereço. Mas eu continuo porque eu amo continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu sei que se eu estiver nessa posição... Eu tenho essa possibilidade. Cara, eu queria de verdade que as pessoas pudessem conhecer, além do Ratinho, que elas pudessem conhecer o Carlos Massa. Uhum. Cara, porque a primeira coisa que as pessoas elas ficam bobas, porque elas querem comprar isso, porque elas querem mudar isso, porque elas querem se blindar de segurança. Cara, o Ratinho é uma das pessoas mais ricas do nosso país. Sim. O Ratinho há muito tempo é E poderosas, né? poderoso. O Ratinho há muito tempo é bilionário. Ele continua frequentando os mesmos botecos copo sujo que ele frequentava em Curitiba. Ele continua com os mesmos hábitos. Claro que ele não é... Vai pescar. Cara, mas... Claro que ele está muito além disso e ele sabe, mas ele não ficou infectado com esse E negócio eu de ainda vou fama. mais. Eu trabalhava em televisão, trabalhei muitos anos em televisão. E ele, no final do ano, ainda, além de tudo que pudesse a emissora dar ou não dar, ele, no final do ano, dava uma grana, dá até hoje, uma grana para os funcionários dele. E eu posso falar que eu fui contemplado com isso. E uma vez eu... É muito louco, né? Que, tipo, a gente... Parece uma sessão de... Eu nunca fiz terapia. Mas quando E eu sou psicanalista. Mas quando a gente vai nos podcasts, principalmente, e eu coloquei como meta, assim, não é por nada, mas eu só vou em lugares que eu me identifico. Porque, cara... Que faz sentido, né? É de uma troca, sabe, de relembrar bons momentos, de poder agradecer. Te agradeço. Eu que te agradeço muito. E aí o Ratinho teve uma vez, ele fez uma festa de fim de ano. E aí todo mundo recebia um envelope, né? Veio o Zezinho é o coordenador de produção. Puta, envelope, um monte de coisa de envelope assim. Aí veio o nominho da pessoa. Tiaguinho. E o Ratinho não foi nesse dia, nessa festa. Olha. Aí eu abri o envelope. É uma grana boa, não é qualquer dinheiro. Só as notinhas. Parece notinha de caixa eletrônica. Aí eu falei, nossa, mano. E eu duro, né? Eu era produtor. Ganhava um pouco pra cacete. Aí eu falei, putz, e eu tinha gastado todo o dinheiro. Porque aí chega no final do ano, tem um monte de coisa pra pagar. Sim, o cartão de crédito tá já estourado, foi, né? E eu nem sou um gastão, mas assim, eu ganhava muito pouco mesmo. E aí eu falei, putz, olha, eu vou conseguir curtir minhas férias tranquilo com esse dinheiro. Aí passa o tempo. Aí eu vou participar do programa do Ratinho. Já como artista. No game lá, nas coisas todas, sempre eles me chamam, a Beth, o Cabreira, sou muito grato a eles. Aí, eu falei, Ratinho, queria falar um negócio pra você, porque talvez você não saiba, mas eu queria te agradecer. Por quê, Tiaguinho? Falei,
Porque teve uma vez que... Você lembra? Sim. Você lembra do envelope? Sim. Eu falei, então foi com esse dinheiro que eu consegui pagar minhas férias, passar férias. Consegui ir pra praia e curtir. Aí eu vi que o olho dele também marejou. Como o do Gugu, quando você também... É, porque eu sou muito de olho. Eu não sei se você reparou. Sim. Pra mim, a verdade, eu até peço desculpa pra você que tá aqui assistindo o programa, porque o justo era que eu olhasse aqui. Mas essa troca e esse... Porque no olho não dá pra mentir. Verdade. Entendeu? No olho. E aí o Ratinho ficou assim. E aí ele uma vez falou uma coisa pra mim que eu falei, putz, é isso que eu gostaria de escutar, porque significa que eu tô No caminho no certo. caminho certo. Tiaguinho, se um dia você ficar desempregado, eu não quero que você fique desempregado nem um dia. Eu sei que você tá bem na Rede TV, eu tava na Rede TV na época, sei que você tá bem na Rede TV, mas se um dia você ficar desempregado, eu tenho a minha televisãozinha lá no Paraná, é pequena, não é não, Ratinho, é pequena, e alguma coisa lá você vai fazer. E eu falei, muito obrigado. Eu espero que eu nunca precise, e não é vergonha pedir emprego, porque pedir emprego você tem que pedir mesmo, as pessoas não sabem que você está querendo trocar ou tá desempregado, mas eu espero que não é que nunca precise, mas, sabe, tipo, que eu nunca precise te encher o saco, sabe, pra você ficar se preocupando comigo aonde você vai me colocar, entendeu? Eu não quero te dar preocupação. Como filho, né? Isso! Entendeu? Eu não quero ai, não. Olha, o Thiago me pediu aqui. Ai, meu Deus, e agora a programação tá completa. O que eu vou fazer? Mas eu prometi e tal. Eu não quero. E qual é o teu sonho agora, Thiago? Apresentar um programa de auditório. Mas até vamos os lá. 50. Até os 50. E você tá com 42. Vou fazer 43. É, sei, em e junho. Se também não vier aos 50. Geminiano, né? Dia 4, né? 3 de junho. 3. Ai, errei por uns... E se não vier até os 50, eu agradeço todo mundo, mas tá tudo certo, estarei aposentado. Mas vamos lá, que eu vou te dar uma bronca, aproveitar agora. Por quê? Porque a gente tá num negócio chamado Na Trilha da Coragem. Você é um cara corajoso. Tá aqui falando tudo que já conquistou. Aí quando eu te pergunto, já lá atrás, o que você quer fazer? Ah, eu quero, mas eu não vou conseguir, porque não tem espaço, não sei o quê. Então tem uma incongruência aí. Não, mas o que acontece? Hoje eu quero, mas não vai dar certo? Já ferrou teu sonho, né? Não, mas é que hoje você vê que a televisão, ela tá perdida. As emissoras de televisão, elas estão perdidas. E esses tipos de programa que eu quero apresentar, eles custam caro. Não é um programa barato. Então você bate nessa trave. Isso. Hoje em dia, você vê que o Rodrigo Faro foi mandado embora da Record, que tem um cartaz maravilhoso, que poderia, inclusive, investir na carreira dele, porque ele chegou no auge da Record a levar mais de 1,5 milhão para casa durante um mês, apresentando 4 programas. E se pagaram é porque vale, porque cada um recebe aquilo que vale. E trouxe negócios, porque a Record não ia dar 1,5 milhão se ela não recebesse 15. Não tem essa conta, não tem, não, nós vamos levar prejuízo um mês, no segundo, no terceiro, muito obrigado. Não. Então, assim, se ele recebia essa grana, é porque vale. Mas você vê que ele está desempregado. Sim. Você vê que o Geraldo Luiz... Sim. Entendeu? Que é um excelente contador, mas ele foi para uma outra história. Aí outro dia ele postou lá na rede social dele. Dava 12 pontos, dava na frente da Globo. Dava. Era outro tempo. Eram outros tempos. Entendeu? Então assim, aproveitou Tanto que a do Eliana melado... também mudou, né? Antes de que desse alguma coisa lá, ela já aproveitou e fez uma transição para Globo, né? E é isso, porque na verdade a Eliana sentiu que ali no SBT ela bateu no teto. Sim. Os quadros eram os mesmos de 5, 6, 7, 8 anos atrás. Sim. Eram quadros baratos para se realizar e você não tinha mais frio na barriga. E esse é um alerta que todo mundo, ou toda emissora de televisão, tem que perceber dos seus talentos. Se você deixar os seus talentos mornos. Mas lamentavelmente vão ser substituídos. Ou por você, ou eles vão te deixar. E aí você acaba com a sua galinha dos ovos de ouro. Eu acho que o Portiolli está sendo um guerreiro de fazer 7 horas. Sim. Entendeu? Porque ainda que o programa, até hoje, ele só tem game. E tem a mesma fórmula há muitos anos, né? Não mudou a fórmula. E aí, que era um negócio que o Magrão sempre quis, eterno Roberto Manzoni. Falamos dele outro dia com o Zé Américo aqui. Um dos maiores diretores de televisão desse país. Que entendia, que suava. Era maluco? Era enrolado? Era. Mas sabia fazer a história. Sim. Junto com Homero Salles, junto com tantos outros que
na minha opinião, estão sendo subaproveitados pela TV atual. Não que eles precisassem se aposentar, mas eles têm muito a contribuir para essa galera nova que está com o brinquedo na mão. Porque eles souberam fazer a lenha. É. E quem sabe fazer a lenha sabe fazer com inteligência artificial, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que a Eliana fez um caminho que estava correto. Ela viu ali que a estrela do SBT é a Patrícia Bravanel, a estrela feminina. E não seria mais a Eliana. Uma pausa. Houve algum problema naquele momento que chegaram algumas pessoas a falar entre elas quando a Eliana saiu? Parece que teve treta. Ah, Parece que teve treta. Nunca ninguém vai admitir publicamente. Nem a Eliana, pela gratidão que ela tem pelo Silvio Santos. Sim. Que a Eliana também é uma pessoa muito grata, ela sabe reconhecer. E nem a Patrícia. Mas eu acho que a gente viu, quando a Eliana recebeu aquelas homenagens ali, que tinha uma emoção, mas tinha alguma coisa pegando. Uma travazinha, né? Sabe quando você come manga que tá verde? Que você sente que trava no dente? Era justamente ali que tinha. E eu acho que o SBT fez o papel. Tinha que permitir que a Eliana se despedisse mesmo. Grande estrela como ela é. E tão grande que a Globo aproveitou e aceitou. As pessoas, porque no The Masked Singer... Gente, calma. Aquilo é um programa, é um formato muito bom, diga-se de passagem. Quando eu vi o The Masked Singer pela primeira vez, eu falei, gente, como é... Grandioso. Não, e como é que ninguém tinha colocado esse programa no ar? Mas só não tinha outra emissora para colocar, era só a Globo que conseguiria colocar esse programa no ar. É muito lindo fazer esse programa. Porque é caro. É um programa caro, as fantasias são caras, é uma estrutura cara, entendeu? Então, assim, não dá. É igual, por exemplo, a gente tá falando de programas, aquele programa da Astrid, Chegadas e Partidas. Cara, aquilo qualquer produtora conseguiria fazer. Se você tivesse uma boa captação de imagens e você tem um bom comunicador... Sim, resolvido. Golaço. Sim. Mas por que demorou tanto tempo? E aí eu fui atrás, sabe o que é? Não. É um formato. É um formato comprado, né? Entendeu? Mas, gente, mas é um negócio... É quase inconcebível querer comprar um formato desse. Entendeu? Porque, cara, é a coisa mais simples. Tudo bem que os grandes acertos estão no simples. Exatamente. Mas, cara, não é um negócio assim... Ai, que coisa! Não, qualquer não, é televisão. Que de tão simples acaba parecendo óbvio. Só que, como você falou, às vezes o óbvio é que faz sucesso, não é verdade? E eu sou fã daquele programa. Eu também. História, trabalhei nele. Você trabalhou? Trabalhei. E, ó, 3 temporadas. E eu perguntei, eu encontrei a Astrid no lançamento do livro do Boni, e eu perguntei se tinha uma pré-produção. Ela falou, Thiago, eu fiz uma. No The Masked, você fala? Ah, não, trabalhei no The Masked. Ah, no The Masked? The Masked. No The Masked eu pensei que era no Chegadas e Partidas. Não, eu adoro Chegadas e Partidas. Aí a Astrid falou assim pra mim, Thiago, olha, a gente produziu um e não ficou bom. Tudo espontâneo. Fico lá o dia inteiro. Tanto que agora ela leva até um banquinho, né? Dobrável. Ela põe lá sentadinha e fica... E ela é muito... Ela entende muito de televisão. Então ela não tá ali só pelo glamour. Ela é daquela que põe a mão na massa mesmo, né? E aí é o que eu falo pra você. A diferença é quando você trabalha com essas pessoas. Sim. Porque essas pessoas, elas têm uma visão de um todo. Ela vai, inclusive, facilitar o trampo do produtor. Do produtor, sim. Porque aí ele sabe que o resultado fica melhor para ela, Acabou. obviamente, claro. E qual é o tipo de profissional que você ainda não trabalhou e gostaria de trabalhar? Uma pessoa que ainda está na ativa, que você gostaria de ter convivência profissional ou conhecer de perto, ter algum tipo de papo? Queria o Raul Gil. Maneiro. Raul Gil. Você vê, olha, falei do Raul Gil fora do ar. É inconcebível. Mas acho que ele volta logo, pelo que eu tô sabendo, não? Você que é fofoqueiro, né? Não, olha, mas eu sei que tem uma negociação lá com a Rede TV, um flerte com a Rede TV. Mas, cara, é inconcebível que o Raul Gil esteja fora do ar. É. O cara que dá aula pra televisão. É. O cara que ensina a gente a olhar e tal. Ai, mas o modelo do Raul cansou. Pô, querem colocar o The Voice de novo? No ar? É a mesma coisa. Só mudaram, ao invés de colocar o Raul pra apresentar, vão colocar 4 pessoas pra avaliar. Tirou a Marley, entra a Cláudia Leite. Entendeu? Tirou o cara que era o chato lá. Qual é o nome dele? Que o Caio Mesquita é do atual. Eu sou daquele Júlio aquele antigo. antigo. Qual que era o nome dele, gente? O tiozão que criou o chapéu.
Eu não O Ari Toledo, Ari que ficava Toledo. também lá. Tiraram o Ari Toledo, vão colocar... Quem é que vão colocar? O Gustavo Lima no SBT. Então, assim, gente, eu acho que a TV, ela precisa entender que quem segura o barquinho... Mascarenhas, né? Mascarenhas. Alguma coisa mais... Tinha, que ele era do Rio. Isso. Eu adorava. E esse jargão que já passou por várias gerações. Pega o seu banquinho e saia de mansinho, né? Que é o simples. É simples. Sabe? Tiro o meu chapéu pro Raul Gil. Eu também, máximo respeito. Uma vez eu fui jantar com o Raul Gil. Jantar na churrascaria. Você quer... Cara, nós ficamos mais de 3 horas. Ele com aquela boininha dele lá, aquele chapéuzinho dele. Não sei o quê. E, cara, putz. Quanta história. Pô, Tiago, eu ganhava 1 milhão na Record. Aí depois eu tava muito bem de audiência, comecei a ganhar 1,2 milhão. Você acredita, Tiago? Há uns 20 anos atrás. É dinheiro, não é? Raul, não consigo nem imaginar o que é 1,2 milhão por mês. Pô, mas aí entrou um diretor na Record e me tirou de lá. Falou que eu era velho, tal, não sei o quê. Eu fui pra Bandeirante. Aí eu fui pra Bandeirante com mesmo 1,2 milhão. Eu falei, jura, Raul? E aí fui numa festa na casa do Johnny. E aí, nessa festa, o Johnny falou, você não quer ser diretor artístico? Eu falei, não, eu não tenho capacidade, Raul. Não tenho capacidade. Aí, no meio dessa história, passou um tempo. Ô, Raul, você conhece esse diretor? Conheço, é bom, pode trazer ele. Primeira coisa que o cara fez... Tirou ele. Tirou Raul Gil. Putz grila. Aí ele foi pro SBT, aí já diferente, porque o Silvio Santos tem um outro modelo de contratação para as grandes estrelas, Sim. que é com comercial. Sim. Então, assim, o Raul... E histórias, imagina, tipo, é máximo respeito. Sabe, eu não consigo. Porque é velho. Porque tem isso, né? Tem esse etarismo. Porque é velho, não sei o quê. É ali que tu tem que beber o néctar, meu caro. Sim. É dessa gente que não tinha nada, tinha uma cortina e 3 lâmpadas e fazia um programa de televisão. Entendeu? É esse tipo de gente que você tem que ter do seu lado. E por gratidão, se você não estiver perdendo dinheiro. Né? Sim. Porque isso é um negócio. Entendeu? Por gratidão, você não pode tirar essas pessoas do ar. Por gosto pessoal, né? É porque, na verdade, o que aconteceu? Eu acho que pegou pro Raul ele ter ido na Globo e ter falado que ia se aposentar sem que o SBT soubesse. Ah, tá. Entendeu? Então, olha, esse é meu último ano, eu tô me aposentando. Só que aí, do outro lado, que era a Daniela Beirute, eu não estava sabendo dessa história. E eu acho que em algum momento pegou. Mas nada que um senta aqui, pô. Vamos conversar, né? E outra. É tipo, vou dar uma lambuja. Porque, cara, as pessoas, quando elas vão ficando mais velhas, elas vão ficando sem filtro mesmo. Sim. Vide o próprio pai dela. Exatamente, ela estava acostumada com isso, né? Então, sabe, eu fiquei chateado. Quando falaram... Pelo que eu sei, o programa não dava prejuízo. Porque se dá prejuízo, nenhuma empresa quer um programa que dá prejuízo. E eu acho pouco provável dar prejuízo, porque ele era bem editado e tinha um ritmo muito bom. E todo mundo gosta de programa de gente cantando, né? Não dá audiência. No sábado à tarde, é muito pouco provável mesmo. Não dá audiência, claro. Claro que não dá audiência. Sábado à tarde, 3 horas da tarde, um sol do caramba. Você acha que o cara vai ficar na frente da televisão? Mas não é o Raul Gil. Se você colocar lá o especial do Roberto Carlos ou pegar a programação da Globo e colocar no... Não vai dar. Tem que saber o que fazer, né? Porque é o tempo. Para o telespectador que não sabe, a audiência da televisão, de um programa, ela tem muitas variantes. Primeiro, o que os seus coleguinhas estão exibindo. Você tem que ser a melhor opção. Você tem que ser um player interessante. Se tiver chovendo, legal. Todo mundo está dentro de casa. O número de televisores ligados está lá em cima. Todo mundo está assistindo. Se tá sol, no sábado... Ferrou. Vamos dar uma esticadinha pra casa de praia? Vamos dar uma esticadinha... Então, assim, o pessoal não fica na frente da televisão. Já imaginou seu programa de auditório? Você vai ter um júri pra alguma coisa? Eu quero ter. Ratinho, Raul Gil. Olha, já. Eu produzo. Nossa Eu volto, faço um revival, eu produzo esse programa. Você sabe que você tá falando dessa história? Eu sou um cara que eu amo ver coisas no YouTube, programas antigos. E tem um... Depois você aí, se você gostar de televisão, você vai assistir a entrevista até o final. Eu vou dar essa dica e depois você procura.
Tem um programa Barros de Alencar. Bafo, cara. Tem um programa Barros de Eu sei. Alencar Qual é? que no júri tem o Gugu e o Faustão. Você tem noção de quanto o júri ele é importante para a televisão brasileira para se revelar talentos? Você consegue conceber que você tá ali, tá pescando talentos para depois alçá-los para coisas maiores? Porque assim, gente, eles vêm com essa história de não, o talento tá na internet. Também tá na internet. Mas o cara que é sucesso na internet não é sucesso da televisão. Ele é um bicho estranho ali. Ele não tem essa empatia, não tem essa intimidade com o telespectador. Então o júri da televisão, ele foi feito para isso. No Raul Gil, foi lá que o Raul era Augusto, o Raul que batizou o Gugu. Entendeu? E ficou batendo, até que Gugu, aí você começa a fazer sessão premiada, Sim. até que você começa a fazer coisinhas ali e faz a história acontecer. Então assim, precisa de júri na televisão. Precisam de novos talentos. E como que o Thiago Rocha consegue se manter com grande empatia, tanto para o rádio, quanto para a TV, quanto para a internet? Porque você tem nos três, hein? Mas é pelo amor. Eu acho que isso é o amor. É o amor que eu jogo no brinquedo. Eu falo que eu só vou trabalhar, e esse é um trato meu comigo mesmo. Eu só continuo trabalhando aonde eu estou se eu estiver feliz. Se eu não estiver feliz, eu agradeço, eu peço desculpas por não continuar, pego minha malinha e vou buscar minha felicidade em outro lugar. Não dá para você ficar ganhando doença, não dá para você adquirir gastrite, esofagite, ite pelo salário. Me fala uma coisa, qual vai ser o tema do seu próximo aniversário agora? Putz, esse aqui eu queria fazer festa junina, mas eu acho muito batido. Tinha que ser um negócio mais bacana, né? Bom. Que é junho, 3 de junho. 3 de junho. Mas que aí, dia cai desse ano? Você já viu? Eu nem preparei nada de fazer festa. Terça-feira. Eu sempre faço, segunda e terça, meus aniversários. Eu sei. Entendeu? Começa cedo pra terminar meia-noite. Terrível. Entendeu? Pra todo mundo. Terrível, porque você já na porta, já tá lotado. E eu faço questão de ficar lá recebendo as pessoas na porta pra gente tirar foto e agradecer. Mas eu ia gostar de festa junina, mas tinha que ser uma festa junina, um show Isso. junino maravilhoso. Quem que você queria ter? Elba Ramalho, me atende aí. Eu amo a Elba. Nossa, outro dia um presente. Outro dia, faz tempo. Ela falar que me assiste, que gosta de mim. Jura? Puta vida, isso daí... Sabe o que você tem vontade de pegar? Pega a escrivaninha, todas as coisas, joga... A Elba gosta de mim, tá tudo certo. Zerei a vida. Gente, porque quando é que você vai achar que essas pessoas sabem que você existe? E que música você gosta de Elba? Aproveitei o homenagem. Banho de cheiro. Mas banho de cheiro é sucesso. Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Mas eu vou parar de cantar, senão vocês vão embora. Não, agora eu vou falar vamos falar de coisa boa? Vamos falar de salsa. Opa, vamos falar da salsa. A salsa é meu patrocinador, é patrocinador desse podcast, é uma empresa brasileira, de designer brasileiro, com tecidos brasileiros autênticos. E eles resolveram me ajudar a fazer esse programa. Esse programa não, esse podcast. E aqui eu tenho um presente deles para você. Opa, posso abrir? Deve, espero. Não abri, não sei nem o que tem. Não, vou Mas abrir. É beachwear. Então, deve ser alguma coisa para você ir à praia, à piscina. Eles stalkearam você. Beachwear é coisa de praia. Que lá na Zona Leste fala, é coisa de praia. Beachwear é muito Zona Sul, né? Beachwear. Cor de praia. Fala, não é? Não, beachwear. Lá... Vamos ver o que tem aí do beachwear. Cor de praia. O que é cor de praia que veio? Nossa, aí, hein? Aí é só o saquinho. Calma, ainda tem uma coisa aí dentro. É chique mesmo, hein? Uma sunga colorida. Ih, Thiago, gostou? Você vai usar? Claro que eu uso. Alô, São Sebastião, tô chegando, hein? Lindo, lindo. Olha, o pessoal da salsa, não conhecia, mas já vou stalkear todos vocês e seguir. Eles são maravilhosos. Tem no Shopping Vila Olímpia, tem vários shoppings de São Paulo. Muito legal, muito legal. Obrigado pelo presente, mas o maior presente é estar aqui com você, Carla, porque se tem alguém que conhece a minha história e sabe das minhas andanças, essa pessoa é você. Se tem alguém que torce por você, sou eu, meu amigo. E quase tentou me contratar lá no SBT, mas a culpa foi do Ocimar. Um abraço para você, Ocimar de Castro. E ele sabe que naquela época nós não éramos amigos, a gente não se conhecia. A Carla foi trabalhar, ela trabalhava no Hoje em Dia, fazia o Hoje em Dia um grande sucesso,
junto com o Vildomar, com o Ocimar e com uma equipe Maravilhosa. talentosíssima que talvez deu um dos maiores trabalhos para a TV Globo, Foi. porque a TV Globo colocava o que colocava, não acertava e pá, e pá. Tiraram e a programação pá. infantil, né? Pela primeira vez. E aí a passarela comendo solta nessa Rua do O Bosque. que tinha na bolsa, o que tinha na panela de pressão, o E segredo aí- do cofre. Sabe, as traquitanas do Vildomar, que é um cara que eu tenho a maior Genial. gratidão, que foi um cara que me pegou desempregado no momento da minha vida, que eu estava fechado no quarto, não sabia para onde ir. Falei, putz, o que eu vou fazer? E ele me deu o melhor salário que eu já tinha ganho na época, então, pelo Vildomar, tenho a maior gratidão. Mas antes de eu trabalhar com o Vildomar, teve a Carla, que foi para o SBT. Você foi para ser coordenadora? Eu fui Diretora pra ser assistente? fui para ser produtora executiva É. do Olha Você, convidada pelo Silvio Santos Pelo também. Silvio Santos, pois é. E era o Ocimar e você. Era. E o Ocimar assinava o programa Mandava. e você trazia, junto com a sua equipe, as opções, olha, de Isso. pessoas, tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí, num desses momentos, deu desempregado, falei, cara, não, pode vir, eu gosto de você, tal, não sei o quê. Mas olha, eu vou até aqui. É. Mais do que aqui, eu já não consigo. E o Ocimar não conhecia meu trabalho naquela época. Mas, graças a Deus, depois o destino... Ratinho. depois... Não, foi... Eu estava no Ratinho, aí fiquei desempregado. Aí vocês estrearam. Entendi. Mas graças a Deus, te interrompi, desculpa. Não, mas graças a Deus, o Ocimar depois conheceu o meu trabalho, né? E eu brinco com ele até hoje, porque o que eu tô falando aqui no ar, eu falo pra ele, você podia ter me levado. Pô, mas eu... cara, mas eu vacilei mesmo, tá, não sei o quê. Foi no meu açaí, na época que eu vendia açaí. Sim, que eu na tava Zona no Leste, né? SBT, em 2012. E assim, graças ao bom Deus, eu posso falar um negócio pra você, cara. Os lugares que eu queria trabalhar, eu já trabalhei em todos. Com a graça de Deus. Digo mesmo. Entendeu? Pra mim não tem mais novidade. Pode ser que tenha uma novidade, você colocar um zerinho a mais ali, tal e coisa, entendeu? Pra ficar mais gostoso. Mais divertido. Mas, sabe por quê? Eu passei por tudo e voltei pra onde a minha gratidão tinha que bater ali, que era na Paulista 900. 8º andar. Pra falar assim, ó, cara, valeu a pena você ficar aqui esperando na fila. Eu tô falando sério agora. Eu queria encerrar minha carreira na Gazeta. E eu faço votos que você faça isso. Como Acho. você ainda tem mais 30 anos, daqui 29 você passa Já por tentei lá. muito, mas a Marinês não me deu essa Mas- facilitação. Mas vai, entendeu? Vai. Porque assim, é igual eu. Agora você vai me enxergar ao contrário. Porque assim, você já passou ali, você já viu, você já Sim. quis. E talvez naquele momento que você estivesse, nem era o lugar que você queria. E tá tudo certo e foi querendo. Eu queria, e aí ninguém naquela época me estendeu a mão lá na Gazeta. Entendeu? Então, assim, o pessoal fala, eu falo de estender a mão, de gente que sabia que eu existia, né? Porque, por exemplo, a direção artística não sabia que eu existia. A Marinês não sabia que eu existia, o Tico não sabia que eu existia, o Sérgio Felipe não sabia que eu existia. Mas muitas pessoas que tinham a caneta na mão, elas poderiam ter me contratado como estagiário. E não fizeram. E pessoas que nunca me viram na vida foram pessoas que me deram uma oportunidade. Então, aí você vai pro SBT, pra Record, fica uma década na Rede TV e volta depois para falar para as outras pessoas, e essas que não me deram a chance, fala, que pena, porque eu teria honrado muito a chance que você teria me dado. Mas tá tudo certo, porque volto de novo a falar, ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. E eu ia emendar, mas aí não deu, porque você falou tanta coisa bonita. Mas a Sarah, eu também trouxe um presente para uma pessoa que você sempre fala com muita emoção, que você gosta muito, porque hoje é um sábado, que quando estiver sendo exibido esse podcast, que é dia 11 de maio, amanhã, dia 12 de maio, é dia das mães, e eu também trouxe um presente para dona Maria Não! Florinda. Vai receber É um hoje. presentinho para sua mãe. Eu não serei indelicado em abrir. Sim, nem eu. Mas eu prometo Deixa mostrar. deixa eu ver se dá para ver o que é. Ai, meu Deus, eu tô curiosa. Mas Eu também. eu acho Mas que aí é. depois, vai que ela Eu não descobre que eu sei abri. se é um panô ou que um é um maiô. panô? Panô é um tipo de canga chique, assim. É? Ela é daquele tipo que você ficou zoando, que é chique. Chique. É beachwear.
Beachwear. Ó, mas eu prometo abrir. Você pode, hoje, dia 11, ou sei lá o dia que você é, mas vai estar lá no meu Instagram, no @ThiagoRochaBR, que eu vou entregar pra mamãe daqui a pouco. Obrigado, Salsa. Obrigado, Carla. É uma homenagem, porque a mãe, ela dá pra perceber que a sua mãe é uma fortaleza pra você, é uma pessoa que te ajudou a enfrentar tudo isso que você enfrentou, né? Você é corajoso, você é guerreiro, você é inteligente, você é humano, mas você não chega sozinho né, no lugar que você chegou. E vocês, mulheres, vocês não sabem a força que vocês têm. É. Você, olha, desculpa agora, mas as mulheres, me permita um palavrão, me permita. Mulheres, vocês são foda. Vocês são fora da curva. Eu também acho. A fortaleza que vocês são, vocês conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem perceber se o teu filho não está bem, se teu marido não está bem, mas se você não é casada, se seu tio... Vocês tentam contornar a situação. É um negócio assim, a minha mãe... Meu Deus do céu, o que minha mãe sofreu para levar a dignidade para casa, as humilhações que ela passou, e trabalhando, seco, né? Trabalhando e com pouco estudo, entendeu? E a única coisa que ela sempre falou que ia nos deixar não era herança, era estudo. Igual a minha mãe. E ela fazia das tripas o coração para pagar o melhor colégio. Ela fala que ela tem um arrependimento, porque eu estudava num bom colégio, da primeira até a quarta série, mas aí depois a gente comprou uma casa. E comprando a casa, você tem prestações. Pesou. E você... Aí ela teve que me tirar desse colégio, mas ela fala que é uma das coisas que ela tem muita tristeza, porque é um colégio que... Sabe aquele colégio que você está na quarta série, mas já está vendo coisa da oitava? Sei bem. Dos outros colégios? E aí eu fui para um outro colégio, não me identifiquei, e até reprovei a 7ª série. E até foi um trato com a minha mãe. Ela falou, olha, se você passar de ano, eu te troco de colégio. Mas eu passei rapidamente, porque eu não queria, era um ambiente que... Ela deve ter feito mais esforço para conseguir Senhora. possibilitar esse sonho pro Eu me filho lembro dela. de uma coisa, ela não vai ficar brava comigo, mas eu me lembro de uma coisa que ela me contou, uma em relação a mim, quando eu estudava no colégio chama Pequeno Mundo, na Rua Herval, não existe mais. E ela, tempos depois, já de burro velho agora, tipo 40 anos, 38, ela falou, filho, você sabia que a mãe não tinha, um determinado momento, a mãe não tinha mais dinheiro para pagar para você lá na escolinha. Eu falei, é mesmo, mãe? Você nunca me falou? É, filho, mas aí eu não sei por que cargas d'água, porque eu acho que eu falei que eu convidei a tia da escolinha para ir no meu aniversário. Falou, você sabia? E eu queria tanto encontrar ela porque aconteceu isso, que eu não tinha dinheiro para pagar. E eu falei que eu ia tirar você. E ela falou que não era para tirar você, que era para deixar você lá e quando pudesse, pagava. Falei, ela fez isso? Fez. E aí, mãe, você pagou? Eu fui lá pagar, mas ela falou que ela não precisava mais pagar, não. Só pagava o mês de agora para frente, tá tudo certo. Então, eu não vou nunca esquecer a tia Lela, a tia Rita do colégio lá da Escolinha Pequeno Mundo. E eu espero que as pessoas que precisem também tenham a mesma sorte que eu tive de ter pessoas tão sensíveis para entender que não era só aquele dinheiro, que você talvez pudesse comprometer toda uma história ali. Então, tenho por elas... Eu desejo que vocês tenham muita saúde, tia Lela, as duas tia Lela, a tia Rita também, que vocês tenham muita saúde, que é a única coisa que eu posso desejar para vocês, porque o dinheiro é efêmero, essas coisas todas, e só para lembrar mais uma de dinheiro, a minha mãe ela ia para Jacareí de ônibus, porque a empresa, num determinado, mudou, começou ali na Rua Doutor Fon, que era perto do metrô Belém, aí depois foi para a Avenida Angélica, mas aí por custos ela foi para Jacareí. Putz. E aí minha mãe não dirige. E aí minha mãe pegava o ônibus todos os dias, cumpria lá suas 8, 9 horas em Jacareí e voltava para casa, e assim foi por anos. E aí minha mãe estava separada. E meu irmão era pivetinho, tinha recém-inaugurado o shopping Tatuapé. Então, para que o meu irmão não sentisse tanto aquela separação, ela ainda depois de vir falava para minha tia encontrar no metrô Belém, e para que ela pudesse
jantar com o meu irmão. E ele gostava de ir num restaurante de comida de fazenda, tal, não sei o Sei. quê. E aí, papo, conversando com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim, ai, e aquilo me cortava o coração. Eu falei, mãe, mas por quê? que cortava o coração? É porque meu dinheiro era contado. E aquilo era tudo na balança. O seu irmão começava a ver as coisas e colocar no prato. E ela falava, Senhor, será que eu vou ter dinheiro para pagar? E aí, beleza, passava, sabe, deu para pagar, tal, sentava. E aí meu irmão virava para ela e perguntava, mas mãe, Você não vai comer? você não vai comer? Aí ela falou, eu falei, mas ela falou, filho, muitas vezes eu estava morrendo de fome que eu vim, mas não podia, tal, mas a minha felicidade era ver que a história ali estava acontecendo. Então, assim, hoje, eu falo para você, Carla, eu sou um cara abençoado, eu tenho mais do que eu mereço. Deus, ele conseguiu, nos seus planos que a gente diz que são impossíveis, tornar todos os meus sonhos possíveis. Se você falar assim, Tiago, você quer alguma coisa? Não quero nada, eu só quero saúde. Eu só quero que minha mãe tenha saúde, que minha tia tenha saúde, que as pessoas que eu amo tenham saúde, porque a gente sabe que a gente está aqui por pouco tempo. Sim. E passa rápido, né? E que a gente vai embora. E quando a gente acha, e quando você fala assim, pô, mas você fala aqui, você tá aqui na trilha da coragem, porque eu conheço você. Cara, mas eu acho que vai chegar o momento, e isso eu tô me planejando para que aconteça agora aos 50 anos, para que eu viva. E esse viver para onde você quer ir? Eu quero ir para não sei aonde. Bumba. Pega o carro e vai para não sei aonde. Pega um motorhome, vai para não sei aonde. Quer ir para outro lugar? Sem hora para voltar, sem dia, entendeu? Sem essa loucura. Porque tudo que a gente faz, e eu tenho certeza que você também, tudo que fez até hoje, ficou cronometrando. Olha, eu posso ir do dia X ao dia X. Eu não posso ficar 2 dias a mais se eu quiser. Porque, entendeu? Tem uma série de porquês que você tem. Então, Vou te falar uma coisa. Se for o caso, depois a gente corta. Não, pode, não é para cortar. Mas, olha só, eu tive um acidente, que eu te contei, você sabe, e eu tive que botar uma prótese no meu braço. Mas antes eu fiquei pensando, né? Meu filho me falou muito, não foi nada essa prótese, mãe. Eu também fraturei o rosto, mas ele falou, isso não foi nada, você podia ter morrido. Isso. Aquilo acendeu em mim, deu um estalo em mim, e hoje é dia 11 que está indo ao ar, e simplesmente nessa semana que está indo ao ar esse podcast, nesse momento, eu estou no motorhome, na Europa, em Portugal. E eu estou por 3 meses. Porque eu peguei o dinheiro que eu tinha e falei, eu vou viver. Depois eu vejo se eu vou estar viva e eu corro atrás. Sem a gente combinar. Mas é isso, porque nós que trabalhamos na comunicação, e você também que trabalha em qualquer outro lugar, porque não é um negócio nosso, a gente tem uma série de compromissos, uma série de boletos. Sim. E a gente, que é mais de antigamente, a gente tinha 6 opções de buracos para trabalhar. Exatamente. Então, se a Bandeirantes não me quer, a Gazeta vai ter que querer. Se a Gazeta não quiser, o SBT vai ter que querer. Se o SBT não quiser, a Globo vai querer. E quem disse que alguém vai querer a gente? Sim. E a gente ficava sempre nessa história de ficar valorizando o nosso... E nós, como ser humano? E a nossa cultura? E o nosso repertório? E o nosso perrengue? Será que a nossa vida é só a comunicação ou também é a comunicação? Eu descobri que não. Então, quando eu me separei, também o que você falou da sua mãe me emocionou, porque eu me vi muito nessa história. E não é culpa de ninguém, mas quando eu me separei também foi quando eu resolvi fazer esse plano B para um dia fazer a transição. Para ser psicanalista, para tratar da cabeça das pessoas, para fazer também uma coisa que é a minha missão de alma, como eu acredito. E isso também, quando eu chegar nos meus 50 anos, eu vou precisar de muita coragem. Porque tudo que eu fizer a partir dali, eu não vou ser mais o Tiago que abriu tantas portas na comunicação. Não. Eu vou ter que ter coragem para recomeçar. E eu vou recomeçar de um jeito que eu não sei como vai ser. Eu não sei, mas eu estou tentando me preparar e a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou fazer. Como vai ser,
de que jeito vai ser, se vai ser com muito perrengue, se vai ser cômodo, não sei, mas eu vou. Porque, na verdade, o que move a gente são os nossos sonhos e as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Sim. Eu sei o que eu quero. E para chegar até ali, eu sei que não é um moranguinho, não vai ser um morango. E tá tudo certo, vamos lá descobrir. Coragem é ação que vem do coração. Por isso que eu, há muito tempo, descobri essa palavra e coloquei ela como grande fonte do meu trabalho, tanto para as mentorias, para os livros e tal. Porque coragem é uma ação que vem do coração. Isso tem uma coisa que eu e você fazemos, é agir com o coração, né? Sem dúvida. E é uma coisa que nos une. E é por conta disso, falando de futuro, que eu trago sempre isso aqui no podcast, ideia de um amigo meu, que são lâminas que trazem alguma mensagem. Eita, agora que lá vamos nós. Mas é só uma, é coisa só leve. Mas geralmente são mensagens Mas bonitas. eu acredito. Eu gosto muito também. Eu acredito. Tem gente que não acredita. Eu acho que a gente tem o livre-arbítrio aí. Sim. Mas eu acredito que existam pessoas que têm essa sensibilidade, sabe? Que levam uma coisa que muito me encanta na doutrina espírita, que é que sem caridade não há salvação. Isso para mim tem um sentido, essa frase tem um peso. Porque, cara, a gente pode fazer caridade em qualquer lugar. A gente pode fazer caridade quando a gente está passando no caixa do supermercado, que ninguém olha para aquela pessoa. A pessoa só dá sacola e pim, pim, pim. Cara, você não dá um bom dia para essa pessoa. E eu sou testemunha do quanto você faz isso. Cara, porque é isso. Verdade. Eu conheço todas as faxineiras da televisão, do 8º andar. Todas. A dona Celina, a Carminha, agora tem a Letícia que está cobrindo a dona Celina. Então, assim, o pessoal, a Verinha fala que eu sou o filho dela, a Verinha é a copeira Você da postou televisão. no seu Instagram, filho. Então, assim, gente, porque eu olho, eu falo assim, eu chego no estúdio, eu cumprimento todos os técnicos, todos. Ai, não, porque você é bonzinho? Não, porque sou educado mesmo. Porque minha mãe me ensinou que a gente tem que ter educação. Quando a gente está num lugar, quem cumprimenta somos nós. Sim. Então, assim, não tem essa de... E eu olho e eu falo assim, gente, isso é um gesto humano. Sim. Isso é um gesto de caridade. Não envolve nem dinheiro, envolve Não. uma atitude apenas. E nós podemos fazer isso. Sim. Então, não importa. Olhe nos olhos das pessoas, agradeça, peça com licença, por favor. Cara, isso faz todo sentido. É muito simples, mas repara que muita gente não faz. Exato. E é isso que difere uma pessoa da outra, né? Nossa, eu falo, hein? E eu adoro. Então é isso. E ó, vamos ver o que vai sair. Vai. Geralmente, né, Rafael? Geralmente é porrada, grito e bomba. Ih. Tchan, tchan. Ih, meu Deus. Vamos ver o que veio. E quando coloco o óculos, a chaleira vai apitar a partir de agora. Adorei. Esse era o quadro que o Jeff me deu lá com a aprovação do Vildomar, me deu lá na Record. Sim. Era ele e a Fabiola Hyper. Plenitude. A plenitude da vida é viver o momento do agora, que bem vivido vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Você entendeu? É isso. E outra coisa que eu aprendi é vibrar o que você quer. Sim. Porque muitas vezes aquele sonho, aquele seu desejo, aquela sua vontade... E não fala não pros outros, viu? Esse negócio de ficar falando... Não, guarda com você. E eu falei da minha viagem. Não, mas isso daí já está concretizado. É verdade. Entendeu? Você não falou de quando você voltar da viagem, o que você vai fazer. E nem eu sei. Tudo bem. Mas Deus vai preparar para você. E vai preparar. Mas o lance... Mas você sabe o que você quer fazer. Sim. Entendeu? Esse é isso que você não pode falar. Porque, na minha opinião, muita gente orbita a vida da gente, mas não pela nossa felicidade. Para saber da nossa vida e para muitas vezes minar o nosso sonho, o nosso desejo. Às vezes nem por mal. Às vezes nem por mal. Às vezes só tipo, ai, ela vai conseguir, ai, nossa senhora, eu também quero. E aí dá uma balançada, porque eu sou muito de energia. Mas quando você sabe o que você quer, não, eu quero essa bala. Eu quero essa bala. Como é que faz para... Você sabe como é que você não pode fazer, que é roubar. Uhum.
Você não pode roubar, mas como é que eu faço para chegar nessa bala? Então você vai vibrando positivamente que essa bala vai chegar até você. Você vai atrair essa bala. E não é papo de coach, não, porque eu nunca assisti um negócio de coach. E eu vou ser mais. Vou aproveitar. Olha, eu sou coach. Olha lá, tá vendo? E eu sou coach, e eu nunca paguei fui. caro aquele curso de coach, e eu tive que fazer outros cursos, porque coach virou um motivo de chacota. Mas eu falo pra todo mundo que como tem o coach bom, tem o coach ruim. Como tem o cabeleireiro, barbeiro bom, tem o barbeiro ruim. Como tem o fofoqueiro bom, tem o fofoqueiro ruim. Exatamente, Claro, Thiago Rocha. claro, Ok, claro. ok. Veja! Alô, professor Nelson Rubens. Esse ano tenso, hein, professor? Pensa no ano tenso, professor. Mas eu fico tão chateado. Mas você tá falando do coach. Então coach é isso. E, na verdade, eu também falo isso nas minhas redes. A questão não é pensar positivo, que dá errado, não adianta nada pensar positivo. Você tem que vibrar positivo, que é bem diferente. Isso, vibrar positivo. É bem diferente Saber do que pensar o que positivo. você quer. E, na verdade, juntar, eu falo, que é pensar, falar e fazer em sintonia. Isso é vibrar positivo, para quem não sabe. Isso é vibrar positivo. Falando trocando em miúdos, que eu gosto de fazer isso, é você fazer isso. Não adianta você falar uma coisa, pensar outra e fazer outra. Dá tudo errado. Não, porque a gente é o que quer. Eu vou tirar outra, que você não gostou muito dessa carta. Eu adorei, Nossa. porque isso aqui sou eu. Ah, bom. Isso aqui sou eu todinho, ó. É viver o hoje. Hoje eu vivo hoje. Que bem vivido vai ser mais que uma vida inteira. Hoje eu vivo melhor do que eu vivi uma vida inteira. Então eu demorei, talvez, esse ano são 26 anos de carreira, eu demorei 26 anos de carreira para viver essa vida plena que eu vivo hoje. E desapegar o passado tá totalmente desapegado. De verdade, desapegado. E o meu futuro é esse. Eu tô ó, com ele aqui, ó, de braços abertos para o futuro receber. E olha, eu vou já começar a encerrar esse podcast na Trilha da Coragem, agradecendo. Eu não queria que terminasse, mas acho que já deu o tempo, né, Rafa? Porque esse papo é algo que espero, e eu gosto de fazer isso, de lembrar várias vezes dos bons momentos da minha vida, porque isso atrai coisas boas, né? E esse papo foi algo, assim, muito marcante para mim, cheio de emoção, de um Thiago tão sincero, tão maravilhoso. Eu te admiro muito, Thiago Rocha. Eu saí de um dia do seu aniversário lá da longura do além para descer a pé, que estava lotado, não tinha onde estacionar. Eu falava, eu xinguei um pouco. Eu deixei meu carro lá na PQP de salto alto andando. Eu falei, Thiago, merece, Thiago. Só para explicar para as pessoas, o primeiro aniversário... Bombou num nível. Eu fiz para 526 pessoas. No segundo, eu falei, gente, olha, 526 é muita gente, mas eu preciso fazer, porque depois as pessoas puxaram meu orelha. Por que você não me convidou? Você me preteriu? Você não gosta de mim? Então eu fiz para 1.000. E nesse de 1.000 foram 1.200, que foi uma festa fantasia. E depois eu fiz outro de 700. Então, assim, realmente é muita gente. Mas eu fico feliz, porque eu conheço todos aqueles rostos. Aqueles rostos, em algum momento, eles ou me estenderam a mão, ou estiveram junto comigo. E eu acho que é isso, porque, como eu falei para você, a vida é curta. Então, se você não parar para prestigiar a pessoa que você gosta... Concordo. Quem diz que o ano que vem vai estar? Perfeito. O Gugu me falou isso. Ah. O Gugu, eu mandei a mensagem, falou, Thiago, esse ano eu não pude ir. Ele falou, eu mandei o convite para ele. Thiago, esse ano eu não vou conseguir ir, porque eu vou estar em Holanda. Mas ano que vem... E não teve ano que vem. E quem disse que teve ano que vem? A vida é agora, tanto que é o nome do meu livro, né? Manual Divertido de Viver o Agora. Mas para encerrar, como eu estava dizendo, hoje a gente está na véspera do Dia das Mães. Quem te faz chorar muito é a dona Maria Florinda, sua mãe querida. Faz. Dá uma mensagem para ela e para todas as mães aí desse... Olha, eu tive um privilégio. Eu tenho um privilégio de ter 3 mães. Que é a minha mãe, que é a minha tia Marlene, porque enquanto minha mãe trabalhava, a minha tia já era aposentada, e aí ela conseguia conciliar e quando eu saía do colégio, segurar a onda. E minha avó também, que lamentavelmente não está mais aqui. Espanhola, né? Espanhola, de Granada. Eu, graças a Deus, eu consegui com que ela visse eu trabalhando na televisão. E ela ficava muito feliz com isso, porque ela sabia do meu desejo. Mas eu quero agradecer muito a essas 3 mulheres, porque se eu sou quem eu sou, todos os centímetros, tudo que eu sei, eu devo a essas 3 mulheres que lutaram por mim, continuam lutando por mim,
E eu sei que eu não consegui retribuir nem 1% de tudo, porque é muito... Sempre foi muito amor. Sempre foi muito... Ah, Thiago, mas você não é amoroso? Eu sou. Demorei anos para falar eu te amo. Demorei anos. Pessoalmente, demorei também para falar. Eu acho até por tudo que... Pelos conflitos que eu vi dentro de casa, entre minha mãe e meu pai, eu fui me tornando uma pessoa mais dura de sentimentos, assim. Porque eu só via tristeza, né? De pai e mãe, eu só via tristeza. Então eu tenho certeza que isso deixou Marcas, né? marcas na minha vida, que foram superadas, é verdade, que eu fui aprendendo com o tempo, mas que às vezes os pais eles esperam que os filhos falem no primeiro ano, né? Já comecem a engatinhar, e para mim demorou um pouco mais de tempo. Então eu sempre falo para elas o quanto elas são importantes para mim, o quanto elas fazem todo sentido na minha vida, o quanto que sem elas, sem o suporte mental, Emocional. emocional, eu não teria chegado a lugar nenhum, porque enquanto eu trabalhava na feira, as pessoas riam da minha cara quando eu falava que eu queria trabalhar na televisão. Então, elas nunca me desestimularam a correr atrás do meu sonho. É isso que você quer? Vai lá, filho. Vai, não sei o quê, e vai, e vai, e vai, e vai. E eu consegui. Então, se existe o Thiago Rocha da televisão e o Thiago de Carvalho Rocha da vida, foi justamente por você, mãe, por você, tia, e por você, vó, aonde quer que você esteja. Eu tenho certeza que todos os meus passos, e principalmente em alguns lugares que a gente não consegue precisar, porque o mundo espiritual é um mundo mágico, ela tá lá e se faz presente. Desfaço das suas as minhas palavras em relação à minha mãe também, a Sônia Santos, que também sou muito grata a ela. E sempre também disse, mesmo com os conflitos iguais aos seus, por causa do meu pai também, igualzinho, o quanto ela batalhou e também me priorizou a minha educação e a da minha irmã. Ela passava altos sufocos, mas ela falava, educação eu vou bancar. E também estudei em colégio particular. E ela também se desdobrava, trabalhava muito e sofreu muito, porque uma mulher naquela época, né? Se hoje é difícil para as mulheres serem líderes e tudo mais, imagina para ela. Então ela ascendeu muito rápido em alguns momentos, mas também passou por muitos perrengues, assédio e coisas assim. Então ela me ensinou muito. Ela era autodidata, nunca fez faculdade, e ela aprendeu e foi gerente de comercialização do jornal Estado de São Paulo. Olha isso. Uma mulher que andava de salto 10 e maravilhosa, loira, e ela falava que muitas vezes o funcionário não falava para o chefe direto o que estava acontecendo na vida dela, e ela sabia o que estava acontecendo. Porque ela olhava que a pessoa não... A sensibilidade da mulher que você falou, né? Ela via que tinha alguma coisa estranha, ela mandava vir na sala dela. A pessoa achava que era bronca, não. Ela falou, o que está acontecendo? Ah, minha mãe está com câncer. E ela ajudava. Essa coisa que você falou também, que não há a regra do espiritismo. Sem caridade, né? Sem caridade na salvação. E às vezes pequenos detalhes fazem toda a diferença. Não é à toa que a gente está junto aqui hoje. Não é à toa que a gente sabe que esse Brasil, a maior parte das mulheres desse Brasil são mães solteiras. A gente sabe que há uma realidade muito difícil para muitas mulheres batalhadoras criarem seus filhos. Então, esse nosso papo, além de ter sido uma delícia, foi um grande presente para muitas mulheres que estão assistindo a gente hoje. Uma forma de dizer, obrigada, vale a pena. Olha aqui o resultado desse filho maravilhoso. E vocês são fantásticas mesmo, porque muitas vezes a gente é levado através da televisão, do rádio, né? Porque a gente olha para uma lente, para um vidro, e a gente não sabe onde essa nossa mensagem está chegando. E eu sei que a gente está finalizando só para a gente entender um pouco do tamanho do nosso país e um tamanho da nossa responsabilidade quando a gente coloca o microfone embaixo da boca. Porque eu fui uma vez para Sobral fazer uma presença VIP. Sobral é uma cidade universitária no Ceará, uma cidade até rica, mas quando você sai da capital
e vai passando pelas estradas, você vê uma realidade muito diferente daquela que a gente vive. E aí, porque as pessoas entram na história, porque 4G, porque o 3G, não sei o quê. Aí, ok, a gente está lá na van, saindo e tal, e vai passando aquelas casas de pau a pique, aquele chão que não via água, que Deus não mandava água ali por uma vida. E aí eu olhei uma dessas casas me chamou muito a atenção, porque a gente passou com uma velocidade menor, uma casa simples, de pau a pique, banheiro, claro, fora, porque não tem saneamento básico, mas lá estava uma antena parabólica. E aí é que no meio dessas andanças, e isso já faz uns 15 anos, eu tive um pouco da noção da minha responsabilidade na hora de me comunicar. Incrível. Porque eu tô sendo entretenimento para aquela pessoa que olha para um lado não tem nada, que olha para frente não tem nada, para trás não tem nada, é a televisão que é a companhia. Então ela quer ver o quê? Uma roupa ajustadinha, bonitinha. Ela quer aprender talvez com você um português ou uma palavra que ela não sabe. Então, a televisão, ela tem essa responsabilidade, principalmente num país continental como o nosso. Falar que só a internet... A internet veio, vai revolucionar, mas ainda ela não tem uma cobertura tão espetacular quanto tem a parabólica, por exemplo, que sempre foi democrático. Você nunca precisou pagar nada, você pagava a antena, recebia, agora está se mudando todo o sistema, mas as pessoas vão continuar tendo acesso. Então, assim, não pensem só na sua realidade. A sua realidade é sua, mas além da sua realidade, você tem N opções de coisas, de vidas e de vivências no mesmo país que você ainda não parou para perceber que aquelas pessoas existem, estão muito diferentes de você e que você vai poder ajudá-las também. Eu vou encerrar. Queria ter a voz de Raul Gil para eu imitá-lo, mas eu não consigo. Mas eu vou falar, vamos aplaudir! Eu vou te aplaudir, Carlinha! Obrigado pelo papo sincero, foi maneiro. pela amizade verdadeira, desde aquela época, Sim. quando eu não tinha nada para te oferecer, a não ser uma verdadeira amizade. E que bom que 20 e poucos anos depois a gente está junto, não só aqui, mas na vida, nem sempre pessoalmente, mas pelo menos virtualmente sempre, e um vibra pela trajetória do outro. Que Deus continue te abençoando, abrindo as portas, e mais uma vez, muito obrigado por ter confiado em mim quando eu só sonhava em trabalhar na televisão. Muito obrigada. Você retribui e faço das suas as minhas palavras, viu? Amo você. Eu Beijo. também. Beijo. Amo você. Que lindo.